Olá, sejam bem-vindas aqui ao canal. O meu nome é Dália Duarte. O tema do vídeo de hoje vai ser um bocadinho longo, mas super interessante e provavelmente muita coisa que ficará ainda por dizer. Independentemente do que se venha a descobrir sobre a origem desta síndrome, quem sofre dela reconhece-a muito bem. Eu própria senti, por vezes, dificuldade em ser tomada a sério. As queixas que apresentava, exames, análises, sempre com todos os valores normais, sem alteração, torna-se o maior inimigo de quem sofre de fibromialgia. Fica-se com uma ideia errada, torna-se incompreensível, existe desconfiança, mesmo por parte dos clínicos, da sociedade em geral, da família, muito em particular dos colegas de trabalho e também dos cuidadores destes doentes. Facilmente se cansam de lidar com doentes com esta patologia tão complexa como a fibromialgia. E é dela que eu vou falar hoje. Fiz escolhas, livrei-me de múltiplas influências, mudei hábitos, deixei de fumar, até já tenho um vídeo aqui no canal sobre como conseguir deixar com os óleos essenciais. Para qualquer doença ou patologia, temos que aprender a lidar com cada uma delas de forma individual e independente e, se possível, conseguirmos ainda tirar alguma vantagem para podermos viver com alguma qualidade de vida. Muitas coisas são importantes, incluindo a atividade física, independentemente da idade. Deve-se encontrar um método que melhor se adapte à condição física de cada um, porque é extremamente importante mantermos a atividade, a elasticidade, a mobilidade. A rotina e a disciplina é fundamental. Não deixar para amanhã, não adiar, apenas nos atrasa e não deixa que as vantagens se mostrem, porque existem vantagens. E digo-vos isto de coração, porque se queremos resultados, se queremos ultrapassar algo, é preciso rotina. Para mim, nesta patologia, a dor apenas me incentivava a não me desleixar. Como qualquer patologia inflamatória, de manhã é quando temos mais dificuldade em nos movimentar. Eu, por norma, acordo cedo e o tempo que estou a mais na cama apenas me provoca mais dor. E então descobri que fazer movimentos de alongamento logo de manhã ao acordar me davam flexibilidade e me ajudavam na dor. Segundo um estudo que fiz, a hora ideal é às 5 da manhã. O que para mim é real, porque saio de casa às 7h20 e já fiz um vídeo sobre isso também. E
e para que não falhasse neste meu processo, encontrei algumas apps, como queiram, um relógiozinho para iniciar a meditação, de exercícios físicos básicos para amanhã, tenho outros para a tarde, além das aulas de yoga. E desta maneira não me atraso para sair de casa às 7h20. É uma boa forma de controlar o tempo, sim, também não me perco neste processo, não é? Porque há uma certa tendência para se perdermos um bocadinho. Não pensem que é tolice, porque não é, porque nestes anos todos, cada vez estou mais convicta do poder que nós temos quando queremos. A minha meta é levantar-me, ativar logo os meus meridianos com os óleos essenciais, escolho o Balance, que coloco na planta dos pés, como também já partilhei convosco, e que ativam logo as hemácias e, como podem ver neste pequeno vídeo, o resultado é tão óbvio, tão aliciante e garanto-vos que funciona. A fibromialgia, começando do início, não é nada mais, nada menos do que, como eu escrevi aqui neste quadro, fibromialgia, fibro, ligamentos, mi, músculos e algia, dor. E é considerada dor quando ela permanece crónica durante mais de 3 meses. E uma dor com mais de 3 meses leva a uma grande alteração na nossa vida. É caracterizada por dores generalizadas, dores musculares. Começa em várias regiões do corpo, ombros, pescoço, tórax, pernas, e pode ser descrita como uma dor tipo queimadura ou apenas um mal-estar, espasmos musculares. As dores variam um pouco consoante também a hora do dia, tendo maior incidência durante a manhã, podendo uma das causas ser um trauma que origina um bloqueio psicológico, bloqueando o sistema nervoso central. Não tem cura, porque também não há um diagnóstico nem um tratamento efetivo e eficaz. A medicação convencional para esta doença passa pelos antidepressivos, para controle da dor, os anti-inflamatórios e analgésicos, os relaxantes musculares, antidepressivos como a fluoxetina, a ciclobenzaprina, a pregabalina, etc. E aos poucos também nos transforma naquilo que não queremos. Pelo menos eu senti isso e acredito que você também sofre desta patologia. Não foi a minha escolha. Vivi dependente destes medicamentos durante 2 anos e senti-me completamente um vegetal. A minha voz já se arrastava, o meu corpo não obedecia e não era isso definitivamente que eu queria para mim. Não hoje e muito menos aos 25 anos. Cometi um erro que peço para não cometer. Joguei todos os medicamentos no caixote do lixo e durante um mês vivi numa exaustão total, num desconforto, numa apatia, num pânico total, mas por outro lado ultrapassei a dependência. Dependência sim, porque eu estava completamente drogada. A partir daqui foi uma caminhada, uma luta diária, uma procura de conhecimentos por produtos naturais, por escolhas naturais,
Não queria nada que me tornasse novamente dependente. Prefiro estar lúcida o suficiente para ser eu a escolher e eu a decidir aquilo que quero para mim. Quero firmemente ter consciência dos meus pensamentos e lucidez para decidir as minhas ações. E a partir daqui foi uma caminhada de escolhas saudáveis. A primeira terapia que escolhi foi a acupuntura, para me ajudar a aliviar um pouco em termos de dor e em termos de ansiedade. Iniciei a meditação e a yoga e todo um estilo de vida saudável. Na altura já era esteticista e tive conhecimento dos óleos essenciais e dos vários benefícios e até hoje não prescindo deles. Considero-me uma felizarda por ter conseguido domar esta patologia e porque sei que existem muitas dúvidas. Provavelmente este vídeo não chegará para esclarecer todas, mas podem deixar em baixo nos comentários e eu terei todo o prazer em responder, dentro daquilo que sei, da minha experiência, ajudar. Não existe nenhum exame laboratorial de imagem que faça um diagnóstico claro sobre esta doença. Os exames que fazemos que são pedidos, a maioria das vezes, são para despistar outras doenças. E foi o que eu fiz durante anos, despistar outras doenças. E acabei por adquirir conhecimentos que me ajudaram a lidar muito com esta doença. E neste tempo foi feito um estudo em 18 pontos de dor, cujos 14 desses pontos de dor estavam ativos. Fiz um exame complexo, que não foi conclusivo em nenhum diagnóstico neurológico, porque uma das coisas que muito me incomodavam eram as câimbras, e até tenho um vídeo que fiz também já sobre isso, portanto não me vou alongar demasiado para também não alongar o vídeo, e porque para mim era importante começar amanhã com alguma energia. Mudei algumas coisas, mudei hábitos, criei rotinas, regras, muita disciplina, e porque acho que tudo parte de uma boa noite de sono, o meu processo começa precisamente na noite anterior. Tomo um banho quente e tento-me deitar entre as 10h30 e as 11h. Coloco ou no difusor o meu óleo essencial de lavanda ou Serenity. Me ajuda a ter uma noite relaxada, sem sonhos, sem pesadelos. Vou alternando com o Wild Orange, o Vetiver, às vezes o Clericege, que também já vos vou explicar porque é que utilizo, mas principalmente o lavanda e o Serenity, que são ótimos para nos relaxar e apagar, usufruir de uma noite reparadora. O meu horário para levantar mudou, também já partilhei isso convosco, mas uma coisa é certa: os hábitos diários, as rotinas, mudaram muito a minha qualidade de vida e é isso que eu quero partilhar convosco. Vou fazer um vídeo um pouco diferente, já escrevi aqui algumas coisas neste quadro para vocês entenderem um bocadinho melhor aquilo que deve ser feito, porque cada caso é um caso, cada ser humano tem ideais e necessidades diferentes, tanto clínicas como psicológicas, assim como o grau de resistência também, de resistência à dor também é diferente de pessoa para pessoa. Aproveito para dizer que esta foi a minha escolha, a minha opção de vida, e não invalida para nenhum de vós uma consulta num médico da especialidade.
Para mim foram anos de estudo, de mudanças, muita disciplina, lágrimas também, muita coragem, precisei de muita coragem para ultrapassar e lidar com um número ilimitado de situações, para poder estar aqui hoje a falar convosco, com segurança dos meus atos, das minhas ações, e que vos possa também, de alguma forma, ajudar a ultrapassar alguma destas situações. Devo um agradecimento muito especial ao meu marido, que não me deixou desistir. Foi uma pessoa incrível, é uma pessoa incrível, e é uma das coisas importantes nesta patologia, é o apoio familiar. Foram necessárias muitas mudanças que fui introduzindo ao longo dos anos, conforme as necessidades que fui tendo, que o meu corpo foi tendo, mas foi fundamental criar o meu mundo, o meu espaço. Uma alimentação saudável é muito importante nesta e noutras patologias, principalmente de origem inflamatória. Diria mesmo que será a base principal de qualquer tratamento de cura. Quando falamos de cura, a nossa mente trabalha incessantemente alimentando-se de padrões destrutivos, baixa autoestima, medo, culpa, etc., refletindo-se diretamente na nossa saúde física. Isso é importante, que cada caso seja trabalhado de forma personalizada, individual. O padrão que faz manifestar cada doença está intimamente ligado também ao que se vivenciou ao longo dos anos, inclusivamente também de outras vidas, para quem acredita. Para a dor existem óleos essenciais específicos e existem blends, que são um conjunto de vários óleos essenciais, que diluídos com um óleo vegetal, um óleo condutor, em conjunto trabalham vários pontos de dor. É o caso do Deep Blue, que é um óleo essencial que contém vários outros óleos individuais com bioquímicos específicos. Cada óleo tem um bioquímico específico, com os terpenos, beta-terpenos e etc., com uma ação curativa específica. Quando me foi diagnosticada a fadiga crónica, aos 25 anos, a fibromialgia ainda era uma patologia que não existia. Era considerada fadiga crónica e, igualmente, incluía muito sono, insónia, cansaço, ansiedade, acordava já cansada, alguma indisposição, resultado de uma noite mal dormida, bastante apática, sem vontade nenhuma de fazer seja o que fosse, tudo isto provocado por falta de sono, que uma das causas pode ser a apneia, síndrome das pernas inquietas ou câimbras. No caso era mais as câimbras, a ansiedade, o cansaço também. As câimbras também podem acontecer após exercício físico, mas também podem acontecer em repouso, como é o caso quando estamos a dormir, elas podem e aparecem. Portanto, é de extrema importância que as horas que passamos a dormir, passamos deitadas, sejam de sono reparador. A escolha dos meus óleos vão para o lavanda, o serenity, para um sono reparador. Ajudam também na ansiedade, porque quando se dorme mal, existe toda uma panóplia de situações associadas a uma noite mal dormida. O primeiro óleo que eu comprei, a seguir ao lavanda, foi o Helichrysum. É um anti-inflamatório. Eu trabalhava com outras marcas, como também já partilhei convosco. Entre estas situações encontram-se também
muitas outras, como má digestão, provocada por uma má alimentação, má alimentação provoca cólon irritável, perdas de urina, podem existir perdas de urina com facilidade, provocadas pelos relaxantes musculares, todo num processo complementar convencional, da medicina convencional. Os antidepressivos e os relaxantes musculares provocam perdas urinárias com extrema facilidade e pode agravar-se tudo isto com a perda menstrual. E menopausa. Os sintomas da menopausa têm ótimos resultados também com os óleos essenciais, onde eu já vos falei do Claricege, é um dos meus favoritos para usar. A falta de sono, eu continuo a apostar na falta de sono. Provoca depressão, irritabilidade, insónia. Como podem ver, tudo isto está ligado. Stress. E todos estes sintomas podem ser tratados com óleos essenciais. Desde lavanda, Serenity, vetiver, porque quando se sofre destes sintomas, o foco é uma coisa que se nota, nós perdemos um bocadinho o foco, distraímos-se com muita facilidade, existe o esquecimento e o vetiver é ótimo para todas essas coisas. O Arbovitae também, é também um óleo essencial incrível e principalmente se associado a todas estas doenças aqui, que são, cada uma destas é uma doença, efetivamente, fica associada a outra que é o pânico. Então, para o pânico, o Arbovitae, associado ao vetiver, os dois funcionam muito bem para síndromes de pânico. Mesmo porque todas estas situações, a depressão, a irritabilidade, a insónia e o stress, ao desespero. E quando falo aqui em desespero, no sentido de que ficamos incapacitadas para saber lidar com a situação. É fundamental estabilizar o sono, que é, digamos que, o alicerce para que tudo o resto seja controlável. Se eventualmente vier a seguir alguma destas coisas que eu estou a partilhar convosco, que usei para mim, os resultados são surpreendentes. E porque, como eu já disse, cada caso é um caso e deve ser tratado de forma diferente e sempre por um profissional, tendo sempre em atenção que deve-se tratar sempre a causa. Tratando a causa, nós tratamos a doença. O nosso cérebro e a medula não conseguem identificar o que é dor e o que não é dor. E como não consegue identificar, e para se lidar com todas estas situações, a seguir a tratar o sono, o que eu acho que deve, e para mim funcionou
magnificamente é corrigirmos os erros alimentares. Aquilo que comemos é a base, é o combustível do funcionamento saudável do nosso organismo. Quando existe uma doença inflamatória, o que temos que eliminar são os alimentos que criam inflamação. São eles a farinha, pela percentagem de glúten e falta de nutrientes, o leite e os seus derivados, queijos, iogurtes, requeijão, etc., que criam inflamação. E isto aqui posso-vos garantir que num mês melhorei cerca de 50% a parte inflamatória. O terceiro elemento a eliminar, e este é válido para um determinado número de doenças, de patologias, onde vocês melhoram significativamente se eliminarem da vossa alimentação o açúcar. Garantidamente melhoram 80% das patologias com a eliminação do açúcar. Seja ele refinado, não refinado, amarelo, vermelho, castanho, escuro, de cana, é um ladrão de nutrientes. Vitaminas e sais minerais. Vou incluir aqui neste grupo um elemento que pessoalmente adoro, que é o café. Precisamente pelas mesmas, pela mesma informação do açúcar, o café também é um falso estimulante. E em toda, portanto, recapitulando, a retirada da alimentação para poderem desinflamar, desinchar e ganharem qualidade de vida é farinha, leite, açúcar, café, e vou incluir aqui também outros menos importantes, mas igualmente importantes, que são o excesso de proteínas animal. Pelas suas toxinas, provoca obesidade, inflamação e muitas outras doenças associadas à obesidade. Espero que estejam a gostar do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem em baixo nos comentários e eu, dentro da experiência que tenho e do que sei, posso partilhar convosco. A alimentação deve ser o mais vegetariana possível. Vegetariana não quer dizer que seja rígida, mesmo porque eu não sou rígida em nada. Gosto de manter o equilíbrio, mas quando digo uma alimentação mais vegetariana, é eliminar elementos tóxicos e poder fazer alternativas. Escolher alimentos ricos em nutrientes
As algas são fundamentais e anti-inflamatórias. Além de que as algas transformam a gordura, sendo mais facilmente digeríveis, não criam flatulência e, incluídas na alimentação, elas são extremamente benéficas, são leves e existem montes de receitas que pode fazer, incluindo as algas. Introduzi-as também na minha alimentação. As que eu mais gosto são estas e as nori. As algas marinhas podem ser consumidas tanto em sopas como em sucos, refogados, saladas, etc. Devemos incluir magnésio, potássio, ferro, vitaminas A, B, C. Aqui no grupo B, vitaminas do grupo B são ótimas para o sistema nervoso, para o esquecimento, para dar aquela energia, portanto, importantes na nossa alimentação, assim como a C, antioxidantes também. Qualquer vitamina é importante, a vitamina D, por exemplo, a vitamina D. E ajudam, de forma geral, todas, mas mais a B, a fortalecer o sistema nervoso. Este é um apanhado, mais ou menos, dentro das alterações que devem ser feitas quando existem patologias com processos inflamatórios. Esta foi a minha escolha. Mais uma vez vos digo que não avancem para nada sem ter falado primeiro com alguém entendido no assunto, com algum especialista, porque existe muita coisa que deve ser feita, mais específica, que é a água. 80% do nosso corpo é água, portanto devemos ingerir muita água. Uma das coisas que eu tomei consciência, falando aqui em água, é que devemos evitar, não só nem água, mas todo e qualquer líquido que seja frio. Porque aquilo que ingerimos em frio tem consequências também em termos de fígado. E isso depois aqui já é uma parte que tem a ver um pouco com a medicina chinesa, da qual eu também fiz algum estudo na altura para poder ficar a conhecer um pouco melhor a fibromialgia. Portanto, fui englobar, fazer um estudo entre várias ciências, digamos, para ver qual é que se adaptava melhor ao meu caso. E por esse mesmo motivo que vos digo que água ou líquidos devem ser bebidos quentes. Mesmo em temperaturas, como as temperaturas que estão hoje, a minha água está natural. Não está quente, porque ela está com uma temperatura natural, portanto não preciso de aquecer. Mas, por exemplo, de manhã em jejum, tenho o hábito, nunca começo o dia sem beber um copo de água com uma gota de óleo essencial de limão. Também já partilhei isso convosco. É importante, faz com que o organismo se liberte logo de todas as toxinas que acumulamos durante a noite e no dia anterior. É, portanto, um bom processo iniciar o dia limpando, não só com um copo de água com sumo de limão ou uma gota de óleo essencial de limão, mas também de limpar o intestino. O nosso organismo funciona extremamente bem quando temos o intestino limpo. E muitas das vezes, e eu faço também, que ainda não falei isso
nenhuma vez convosco, mas quem sabe para um próximo vídeo, que é a limpeza intestinal. É extremamente importante e saudável, porque já devem ter ouvido falar que o nosso bem-estar começa no estômago, e realmente é verdade. Não é no estômago, é nos intestinos. Um intestino que funcione bem, um intestino saudável, provavelmente o organismo também será saudável. No meu caso, em que todos e quaisquer exames que já fiz durante estes anos todos, posso dizer que sou uma pessoa saudável. Não tenho os valores todos analíticos dentro dos valores normais, por isso eu sou uma pessoa saudável. Muito mais há a dizer, eu se calhar já me estou a perder um bocadinho na objetividade que eu tinha proposto para falar convosco, mas também, se já me acompanha no canal, provavelmente já terá visto alguns vídeos que eu fiz e em que esclareço uma determinada coisa ou outra. Posso-vos dizer que melhorei imenso com estas alterações de hábitos que fiz na minha vida. Por isso mesmo estou aqui a partilhá-los convosco. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram fazer, é só deixar em baixo nos comentários, e aqui espero encontrar para um próximo vídeo. Beijinhos!